Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando o nosso culto no lar. Para você que está na sua casa, na sua residência, não importa aonde você esteja, eu só quero te agradecer por fazer parte, por participar da nossa transmissão. Deus abençoe você. Que você seja uma pessoa privilegiada que nesta transmissão Deus possa estar falando com você, falando com a sua família, e se porventura Deus não estiver falando diretamente com você, talvez você saiba, talvez seja uma voz atalaia que possa também estar transferindo, que possa estar compartilhando este link desta mensagem, desta transmissão, para que outras pessoas também possam vir a participar, a dar ouvido, e Jesus também estar tendo a oportunidade de falar com cada um de nós neste momento reflexivo, neste momento onde Deus está nos dando uma grande oportunidade de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. A boca minha é de onde está saindo o som, mas a palavra, a obra não é minha, a obra é do Senhor. Talvez você não dê credibilidade, né? Não vai dar credibilidade para mim como homem, mas eu te digo, dê credibilidade para a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus da qual nós estaremos inserindo, colocando e divulgando aqui nesta transmissão. E hoje Deus está te comunicando, está te avisando, Ele quer adentrar na sua casa, Ele quer adentrar na sua residência. Vamos orar? Vamos orar para que nós possamos agradecer a Deus por este momento maravilhoso, por este momento onde nós estamos tendo a oportunidade de falar com todos vocês, independente de onde vocês estejam, e ouvir a palavra de Deus. Pai amado, é no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos por cada família, te agradecemos por cada vida, te agradecemos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela saúde, te agradecemos, Senhor, pela nossa família, pela nossa morada, te agradecemos, Senhor, pelo nosso alimento, te agradecemos por tudo que o Senhor tem providenciado nestes dias, não só para comigo, mas para todos aqueles que fazem o círculo, que faz o rol da nossa amizade, da nossa família. O Senhor é o que visita os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, até a quinta geração, conforme assim o Senhor tem anunciado. E como foi assim nos dias do teu filho, anunciando o evangelho, anunciando a salvação, curando, libertando, assim também se sucede nos dias de hoje. E nós te pedimos em nome de Jesus que cada vida que está envolvida conosco nesta transmissão, de forma alguma, Pai, o Senhor deixe eles de mãos vazias. Que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um, curando, libertando, é o que nós estamos te pedindo neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, conforme eu disse, nós estamos, através desta transmissão, nós estamos falando com você. Você não está sozinho. Não foi por acaso que nós nos encontramos. Às vezes, na sua madrugada, no meio do dia, não sei qual horário, você se sentindo sozinho, perdido o sono, não tendo com quem falar, você começou aí a viajar, a navegar nas redes sociais e acabou nos encontrando aqui. Então, não foi por acaso. Deus quer falar justamente com você. Permaneça aí. Procure não sair. Eu te agradeço se você tiver a possibilidade, se você tiver condições de nos acompanhar até o finalzinho desta transmissão. E tenha certeza, Deus vai falar contigo ainda hoje. Não importa se você está no sofá aí com a sua família, se você está no seu local de trabalho, se você está na sua casa, ou até mesmo por curiosidade. Eu vou ver o que esse moço tem. Obrigado pelo moço, viu? Vou ver o que esse moço tem aí para falar. Né? Eu vou tentar ouvir o que ele tem para dizer. E o que eu tenho para você através desta transmissão é que não está sentado, não está ouvindo e assistindo este vídeo por acaso. É porque Deus quer falar com você. Deus conhece o endereço
da sua casa, Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece os seus procedimentos, Deus conhece tudo antes mesmo de você realizar qualquer coisa. Antes mesmo de acontecer o amanhã, Deus já está sabendo de tudo que você vai passar, das suas bênçãos, das suas dificuldades que ocorrerão provavelmente no dia de amanhã. Deus sabe de tudo. A tudo ele é informado, tudo ele tem a informação. Ele tem o controle está sobre as suas mãos. É ele que decide o que nós vamos fazer, é ele que permite tudo o que acontece nas nossas vidas. E por isso, hoje, eu quero dizer para você, neste culto no lar, este culto no lar não é um culto evasivo, não é um culto por acaso, é algo que talvez você por algum motivo não pôde, não quer comparecer a um local, né, onde é falado, onde é tratado, a um templo, onde é divulgado a palavra do Senhor. Hoje, Deus está te dando a possibilidade de você ouvir a palavra dele aí na sua casa. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja com algum problema, com alguma situação, por algum motivo. Você acha que Deus não te escuta mais, você acha que Deus não quer nem graça contigo. Muito pelo contrário, ele te ama. Nós temos as digitais das mãos de Deus, porque quando Deus ele fez ali Adão do pó da terra, quando ele deu vida para Adão, foi com as suas mãos que ele criou, né? Pedacinho por pedacinho de Adão. Então, da mesma forma que Adão tinha os digitais do nosso Deus, nós também temos. Ele fez Adão segundo a sua imagem e semelhança. Então nós também temos a mesma semelhança. Uns um pouquinho mais altos, outros um pouquinho mais baixos, uns mais gordinhos, mas de qualquer forma nós temos a semelhança do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela nos diz hoje, através deste culto no lar, que Deus deseja fazer uma visita ao seu coração, uma visita ao seu lar. E eu traria hoje esta mensagem baseada no livro de Apocalipse, que é o livro das revelações, o livro que conta o ontem, o hoje e o amanhã, e às vezes nós, seres humanos, não estamos aptos, não estamos capacitados, mesmo aqueles que estudam a religiosidade, mesmo aqueles que fazem pesquisa, aqueles religiosos não têm o conhecimento de divulgar 100%, de saber a sabedoria 100% do livro de Apocalipse. Deus revela quem ele quer, da maneira que ele quer e no tempo que ele quiser. Apocalipse 3:20 está escrito bem desta forma: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E Jesus continua batendo na nossa porta hoje, todos os dias. Ele sempre bate a porta. Aquele que está necessitado, aquele que às vezes está pelos vales, aquele que está pelas beiras das estradas, aquele que pensa que Deus já se esqueceu dele, ele está batendo a porta todos os dias. Às vezes você está com o seu veículo, ou mesmo como passageiro, numa via de trânsito, em meio a um trânsito às vezes intenso, chega lá perto de um semáforo, está parado, alguém vem lá com um folhetinho e te entrega. Aquele senhor, aquela senhora, aquela criança, o jovem, está divulgando o evangelho, está fazendo o ID do Senhor, está evangelizando. E ele levou até você ali a palavra, mas às vezes aquela palavra impressa naquele folheto só vai servir para um lugarzinho a mais na sua lixeira. Você às vezes não vai nem olhar, você às vezes não vai nem querer saber o que está escrito ali. Mas às vezes você pode se interessar e ler e ali estar informando que Jesus te ama, da mesma forma que você está aqui neste culto no lar, participando da nossa programação e sabendo que Jesus te ama, que Jesus tem algo maravilhoso, espetacular para falar comigo, com você, porque Jesus também está falando comigo através da palavra nesse instante. Aqui também Jesus fala comigo e fala com você também. E muito obrigado por você estar dando crédito para a palavra de Deus. Eis que Jesus está à porta e batendo. Aquele que abrir, ele vai entrar. E quando ele entrar, ele vai ceiar com aquele que abrir, e aquele que abrir vai ceiar com Cristo. E com certeza esta casa ela vai ter uma grande transformação. Não existe lares hoje que não tenha algum embaraço. Não existe lares hoje que não tenha
algumas dificuldades. Todos temos dificuldades. Todos temos. Nós temos a dificuldade no relacionamento. Quantas pessoas, quantos pais não conversam com os filhos? Quantos filhos não conversam com os tios, tias? O grau parentesco, uns com inimizade um com o outro. Ah, porque eu não gosto dele. Nem tem um motivo, né? Um motivo certeiro, um motivo concreto para realizar aquela inimizade. Mas de repente uns não falam com o outro por causa que ouviu falar alguma coisa de alguém que falou dele. Então, quando Cristo entra na nossa vida, ele acaba com a tristeza, ele acaba com a inimizade, acaba com a enfermidade, ele termina, né, aqueles vícios maldosos, aqueles vícios que só nos levam para baixo, nunca para cima, aquele elevador que só desce, nunca sobe. Então, esses tipos de coisa, Jesus, ele previne, ele nos guarda e ele nos livra. E aqui hoje, se você está com dificuldade de sair de uma enfermidade, se você está com dificuldade de abandonar algum vício, mas eu já tentei, já fiz de tudo, já gastei dinheiro, já... Hoje nós vamos, em nome de Jesus, te dar uma opção. Se você gostar, se você achar que esta opção é válida, eu diria para você, pratique-a e com certeza tudo vai dar certo. A tristeza, gente, hoje você anda pelas ruas, você vê pessoas cabisbaixas, você vê pessoas olhando para o ermo, olhando à distância, e você fala, o que está acontecendo com aquela pessoa? O pensamento dela está tão longe, o que ela está pensando? Deus sabe o que você está pensando. Eu não sei, mas Deus sabe. E é nesse momento que Deus quer te ajudar. Aquelas pessoas que estão com enfermidades, às vezes você já procurou clínico geral, já procurou um especialista, já procurou uma pessoa dedicada que fez medicina naquela área e ele não conseguiu te libertar. Ele não conseguiu fazer um tratamento, mesmo que fosse uma homeopatia dificílima, com preços elevados, aí você vai lá, entra no alto custo, você toma o medicamento, mas parece que não resolve nada. Mas se você buscar a Cristo e Cristo quiser te libertar, que é o que Ele quer, o que Ele deseja fazer por nós, nos livrar do cativeiro, para Ele isso é fichinha, para Deus nada é impossível. Para mim, para você e os demais, nós seres humanos, tem algo que às vezes se torna impossível e nós não conseguimos realizar. Mas o nosso Deus, o Deus do impossível, Ele consegue todas as coisas porque Ele é Deus, foi Ele que criou, foi Ele que nos formou, Ele sabe tudo certinho onde é que está cada órgão, como é que funciona e como é que deve funcionar. Para as pessoas que às vezes estão no trânsito, as pessoas discutem, as pessoas trocam palavras ofensivas, a palavra diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E às vezes a gente trata o nosso próximo com desdém, com orgulho, com menosprezo, né? É uma pessoa altiva, não está nem aí, se puder usar os outros como escada, vamos embora. E não é assim. A palavra de Deus diz que nós temos que ser manso e humilde. Humilde. A humildade, ela cabe em qualquer lugar. Por favor, com licença, muito obrigado, Deus te abençoe. São palavras que edificam, são palavras que tratam o nosso ser humano na altura da qual nós gostaríamos de ser tratados. Então nós precisamos entender, às vezes a palavra está um pouquinho dura, mas preste atenção que Deus está te dando, me dando também a oportunidade de nós nos retratarmos com o nosso próximo e também com o próprio Cristo, falando para Ele das nossas necessidades e das nossas divergências. Vícios, tem pessoas que passam a vida inteira, gente. Ai, se eu pudesse me livrar disso. Ah, se eu pudesse não sei o quê. O vício, ele tem de diversas formas. Não é só bebida, não é só isso, aquilo. Não, às vezes tem aquela pessoa que tem uma tendência de engordar, mas a pessoa sente uma fome. Gente, nós gordinhos, nós gostamos de comer. Nós precisamos comer para abastecer essa estrutura aqui, né? Isso é um vício. Se alimentar demais, comer demais, é um vício. Você vai ver que quando você chegar lá numa determinada idade, você vai comer menos da metade do que você, jovem, forte, que precisa manter a forma, está comendo hoje. Isso é algo que nós também devemos conversar com Deus
E devemos nos alegrar porque somos a pessoa que ele permitiu. Às vezes nós temos o nosso cabelo, eu, por exemplo, né? Eu, quando tinha cabelo, meu cabelo era todo enroladinho. Eu sou de descendência negra, não tem. São pouquíssimos os negros que nós encontramos com cabelos lisos. Ah, mas porque eu não gosto do meu cabelo enroladinho, eu vou espichar ele, vou alisar para que fique melhor. Ah, porque eu estou muito gordo, eu preciso tomar medicamento, remédio para emagrecer. Aí você toma o remédio para o pé, faz mal para a cabeça, toma para a cabeça, faz mal para o estômago, toma para o estômago, aí você dá outro breguesso qualquer. E uma coisa que eu advirto a todos vocês, meus amigos que estão sintonizados nesta transmissão. Não fique tomando remédio por prescrição própria, não, viu? Não faça automedicação. Vá no seu médico, vá no clínico. Se você não tiver dinheiro para ir no clínico, vai lá no postinho de saúde, o PA, o pronto-socorro e o PS, e passe pelo médico e diga o que você está sentindo. Não fica se automedicando, não, que é terrível. Eu não estou aqui para falar para você se automedicar. Eu estou aqui para dizer para você buscar Jesus. Isso sim, você não precisa pedir opinião de ninguém. Toma a tua decisão e vai. Vai dar tudo certo. Pode ter certeza. Nós também estamos vendo por aí pessoas ansiosas. Pessoas ansiosas, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Esses dias, não muito longínquo, há poucos dias, né? Finalzinho dessa semana que se passou, terremoto de magnitude 7,2 no Japão. Outras coisas acontecendo, uns acusando os outros. Meu Deus, olha, é uma ansiedade terrível. Como é que vai ser o dia de amanhã? Você entra num supermercado, você fica olhando os preços. Meu Deus, hoje está assim, amanhã vai estar pior. Eu vou aproveitar e levar hoje. E às vezes você acaba gastando até o que você não tem para não deixar para amanhã, porque amanhã o preço pode estar um pouquinho mais elevado. Essa é a vida do cotidiano, é as nossas preocupações com amanhã. Mas a palavra de Deus diz, não se preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Quem que garante que nós estaremos aqui presente amanhã? É só o próprio Deus. É só Ele que garante, não tem outro. Se Ele quiser, aqui estaremos. Se Ele não quiser, não estaremos. Temos uma outra transmissão para sexta-feira. Sexta-feira próxima agora. Será que nós estaremos aqui para levar a mensagem na sexta-feira? É Deus que sabe. A nossa vontade, o meu desejo é que sim, que Deus me use novamente e permita que eu esteja aqui para nós estarmos realizando mais uma transmissão. Mas caso essa transmissão não aconteça, que seja feita a vontade de Deus. A Ele tudo pertence. Talvez a sua família esteja passando por necessidades das quais eu falei aqui. E talvez sejam outras causas, mas independente da causa, independente da situação, os seus filhos se estiverem afastados de você, se a sua família estiver em pandareco, se a sua família não estiver se entendendo, diga assim, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, me dá sabedoria, me dá algo para que eu possa estar te buscando e o Senhor nos reunirmos como nós era no passado. Quando nós nos alegrávamos juntos, quando nós estávamos numa felicidade incrível, e hoje eu não converso com o filho, não converso com a filha, não converso. Você deveria adentrar dentro do teu quarto, ir lá, tranca a porta, e você pode fazer tranquilamente, conversar com Deus. Conversar com Deus é como nós estamos falando aqui. Como nós estamos falando aqui. Senhor, tem de misericórdia. Senhor, eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito ser humilhado lá no meu trabalho, mas também, Senhor, eu não quero fazer justiça, eu não quero me intrometer na vida dos outros, mas Senhor, tem de misericórdia. Senhor, ajuda-me, me dá paz, me dá segurança, me dá libertação. Senhor, faça segundo a tua vontade. Eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero que o Senhor faça segundo a tua vontade. Me dê liberdade. Me tire do cativeiro. Fale com Jesus. Conte o seu problema para Jesus. E com certeza, a paz que não existia com você, a paz que não existia naquele local, Deus vai providenciar para que tudo possa ser transformado. Deus vai providenciar para que tudo possa ser mudado e você e os demais que estão contigo vão ser uma bênção na mão do Senhor.
porque Deus estará presente ali, porque você está clamando, você está pedindo, você não está concordando com a situação, você quer mudança e Deus vai providenciar a mudança necessária. Quando Deus ele entra em um local, quando Deus faz a diferença onde ele chega, eis que eu estou à porta e bato, Apocalipse 3:20, está falando a respeito disso, nós podemos tomar como exemplo Zaqueu. Zaqueu era um homem de baixa estatura. Baixa estatura, João, mas qual é o tamanho dele? Eu não sei. Naquele tempo, os homens eram um pouquinho maior, tinham uma estatura mais elevada um pouquinho. Mas Zaqueu, ele se diferenciava no meio deles porque ele era um homem pequeno, de baixa estatura. E com o barulho que vinha, o pessoal dizendo, olha, Jesus vai estar vindo aí. Jesus vai passar por aqui. E aquela estrada, aquele caminho, era um local de cortejo onde todos passavam por ali, e lá vem vindo Jesus. Como Zaqueu era um cabra pequeno, não tinha condições de alcançar juntamente com os outros a altura para ver Jesus, e o desejo dele era ver Jesus, no seu coração ele tinha colocado que queria ver Jesus, o que ele pensou? Ele usou de uma estratégia. Ele falou, lá na frente tem uma figueira, tem um pé de figueira. Eu vou subir nele. Lá de cima dá para mim ver tudo que vai estar acontecendo lá embaixo. E assim ele fez, colocou em prática. Ele usou da fé, né? Ele usou da fé. E lá foi Zaqueu. Trepou lá na figueira e ficou esperando. No que Jesus vem vindo, ele está lá olhando, está observando, e Jesus está se aproximando. Quando Jesus chegou debaixo do galho da onde ele estava, Jesus falou para ele, ô Zaqueu. Ele olhou, Jesus me chamando? Ele não me conhece, não sabe quem eu sou. Como é que ele me chamou pelo nome? Como é que ele sabe que eu estou aqui em cima? E Zaqueu lá olhando, aí o Jesus mais uma vez, Zaqueu, é melhor que você desça daí, velho. Hoje me convém dar uma passadinha lá na sua casa. Zaqueu mais que depressa, não perdeu a oportunidade. Será que valeu a pena ele subir naquela figueira? Claro que valeu. Isso demonstrou o interesse e a particularidade que ele tinha de querer estar com Jesus, de conhecer Jesus. Mas ele nem sabia que Jesus ia se prontificar, ia se oferecer para entrar na casa dele. E olha que na sua casa, na minha casa, na casa de todos que respiram Jesus, está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou diante de você e te chamo, te convido. Deixa eu entrar. E foram lá para a casa de Zaqueu. A partir do momento que ele adentrou a casa de Zaqueu, o ambiente, a situação começou a ser outra. Começou uma transformação, uma modificação, algo de bom começou a acontecer na casa de Zaqueu. Na casa de Zaqueu existia corrupção, egoísmo, existia um vazio espiritual muito grande. E naquele estado, naquela situação, o que aconteceu? Lá vai Jesus entrando na casa de Zaqueu e encontrou todas estas coisas. Mas quando Jesus entra, a corrupção, o egoísmo, o vazio espiritual que havia naquele local, dá no pé. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. E você, meu amigo? Você que está aí nos assistindo, através desta transmissão, Deus também quer mudar a sua vida. Talvez você esteja aí sentado no sofá, juntamente com a sua família, ou às vezes até sozinho, ou às vezes até pensando que ninguém se importa contigo. Estava procurando alguma coisa, passeando aí pelas redes sociais. De repente me encontra. E por curiosidade, você fala, deixa eu ouvir o que esse cabra tem para falar. E o que eu tenho para falar é que Jesus te ama, que Jesus quer fazer algo maravilhoso com você, e eis que ele está à porta, e ele bate, e quer que você abra. Ele não é daquele que senta o pé no portão, daquele que arromba a porta, daquele que entra sem ser chamado, não. Ele não veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para dar vida, para dar segurança, para dar alegria e mudar o quadro da sua realidade. É para isso que Jesus veio. E de repente, quando você abre, Jesus entra e estas grandes transformações acontecem. Assim é Cristo quando ele quer
que a presença dele esteja conosco, mas para isso é preciso nós aceitá-lo. Aceitá-lo que jeito, João? Como o único e suficiente Salvador. Ele diz, todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer está condenado. Por que você vai se deixar se condenar simplesmente só porque não aceita Cristo? Eu não quero saber da sua religião, não quero protestar aqui a tua fé de forma alguma. Eu estou dizendo para você de Cristo. Eu não estou te apresentando uma placa. Vá na igreja mais próxima que tiver aí da sua residência, da sua casa, mas desde que seja um local que pregue a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. Se não prega a palavra de Deus, pode ficar esperto, porque não está fazendo segundo a vontade do Pai. Observe que uma pessoa que era braba, uma pessoa que gostava de fazer isso, fazer aquilo, principalmente de uma algazarra, né, de desfazer e tal, e você vê uma mudança naquela pessoa. Procura saber o que foi que mudou aquela pessoa. Será que foi uma grande surra que ele tomou? Porque geralmente quem apanha, ele quer revidar, né? Fala, você me pegou hoje, eu vou te pegar amanhã. Você vai ver, me aguarda. Mas quando a pessoa tem um espírito abençoado, um espírito divino, ele diz, Pai, perdoa o que eles fizeram comigo, porque eles nem sabem o que estão fazendo. Ele não vai querer revidar. Não que nós somos bobos, nós não somos bobos, não temos cara de bobo. Para que eu vou querer apanhar? Se eu puder correr, eu meto o pé, vou embora. Para que eu vou querer enfrentar? Não, de forma alguma, vamos evitar. Não se apaga fogo com gasolina. Não se joga combustível para apagar uma fogueira. Nós temos que entender isso, que o nosso Deus ele está à nossa disposição, mas nós não devemos querer usá-lo. Deixa ele nos usar. Deus está à disposição para nos usar, não nós querermos usar ele. E tem muitas pessoas que acham que devem usar a Cristo. Porque Cristo não sei o quê, se não fizer o que eu quero, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você não vai fazer nada. Nada você, nem eu, nem ninguém faz se não tiver a vontade de Deus. Ele diz, nada podeis fazer sem mim. Nós não fazemos nada sem Cristo. Amém? Jesus, quando visitou Zaqueu ali, ele não mudou só a vida de um homem, ele mudou a casa inteira. Ele mudou a família inteira. Da mesma forma, ele deseja fazer isso com você, na sua residência, na sua morada. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se você não saiba, é bom você saber. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós desejamos, da maneira que nós agimos, o Espírito Santo está dentro de nós, ele sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Jesus, quando foi para o Pai, disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas quando eu for, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para que ele vos faça lembrar de tudo quanto vos ensinei. Então, dentro de nós tem alguém morando, dentro de nós tem uma alma e um espírito, e tem também a presença de Deus, porque nós somos santuário, templo e morada do Espírito Santo. Não importa onde você mora. Você pode estar debaixo da ponte, você pode estar na beira do riacho, você pode estar no mais alto palácio, você pode estar no condomínio mais caro da cidade, você pode estar aonde Deus permitir que você esteja, ali Deus está do teu lado. Ali Deus ou está do teu lado ou está dentro de você. Ele está do teu lado aguardando você pedir socorro. Está do teu lado aguardando você dizer, ô Senhor, tem misericórdia de mim para que ele possa te socorrer. É isso. Agora, ele está dentro de você quando você agradece, quando você diz que Cristo é o teu Salvador, que sem ele você não é nada, que você é dependente exclusivamente de Jesus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ele é tudo para mim. Eu quero conhecer o Pai, eu quero estar onde Cristo foi preparar este lugar. Aí sim, ele está dentro de você completamente agindo, te transformando, me transformando, para que nós possamos ganhar forma espiritual para estar com ele aonde ele estiver. Você pode estar morando num sítio, numa fazenda, na roça, sei lá eu aonde Deus permitir. Ele te visita. Ele sabe que você está ali. Não pensa que você está esquecido, que você está jogado das traças, não. Onde Cristo está, sempre tem esperança. E aonde tem um esperançoso, ali sempre tem alguém que está buscando ao Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus.
Talvez você chegou aqui e não tem aquela fé, está na dúvida, está duvidando. O que será que esse cara está falando aí? Uma conversa diferente, uma conversa que não me agrada, mas eu estou curioso para chegar ao fim e saber qual que vai ser a finalização. Talvez você esteja assistindo sem fé. Talvez você nem acredita no que vai dar, né? Mas eu quero te dizer que Deus tem um compromisso muito grande com você. Talvez você pode até acreditar, eu não consigo acreditar no que esse cara está falando. Mas experimente. Tira aí uns dias, uma semana, um mês, faça uma experiência com Deus. Comece a agradecer ao levantar. Levante da cama e fala, Senhor, muito obrigado pelo meu dia, me livre de todo mal, me defenda, me guarda. Comece a conversar esses assuntos com Deus. Pede para Ele, né, aquilo que você deseja, aquilo que você está precisando, fale para Ele. E vamos ver aí por uns dias se há alguma mudança, se há alguma diferença. Se mudar, você fala, opa, e não é que Deus me ouviu mesmo? E se não mudar, insista, não desista, continue. Quem sabe está mais próximo à sua bênção do que você imagina. Cristo é bom o tempo todo Deus é bom. Mas Deus não exige uma fé perfeita. Por isso que eu estou falando para você. Ah, se Deus existisse uma fé perfeita, o que seria de nós? Todos nós somos pessoas que falta fé. E falta muita fé. Às vezes aqueles, né, que são estudiosos da palavra de Deus, chega um dia que alguma coisa não dá certo, ele começa a coçar a cabeça, começa a pensar e fala, puxa vida, dá vontade de desistir de tudo isso aqui. Mas de repente ele fala, não, eu vou me aprofundar, eu vou estudar, vou examinar a palavra e Deus vai me dar uma resposta. E ele continua buscando. Então não fique desacreditando daquilo que Deus pode resolver na sua vida, porque Ele não busca homens perfeitos, Ele não busca pessoas perfeitas, Ele busca aquele que é imperfeito para que Ele possa reciclar e fazer com que a perfeição venha a existir na vida daquela pessoa. Ele apenas está pedindo um coração disposto. Um coração que esteja disposto a abrir a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir. A nossa disposição é abrir a porta e falar, vem Jesus. Isso é o que falta. Ele não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando aquele que é imperfeito para que ele possa levar à perfeição. Eu sei que tem muitos casos de pessoas que estão enclausuradas, cumprindo penas em cadeia, em penitenciária, em manicômio, em presídio. Tantas pessoas aprisionadas, mas a maior delas não estão dentro desses recintos que eu citei. Estão aprisionadas espiritualmente. E quando a prisão espiritual ela nos sufoca, meu Jesus amado, é só Jesus para libertar. É só Jesus. Mas mesmo vocês que estão enclausurados, estão aí cumprindo, né, a pena de algum delito que vocês fizeram contra a sociedade, calma, tenha paciência. Jesus não se esqueceu de você. Se arrependa, Ele vai te perdoar. Vai chegar um momento que você vai sair daí, que você vai ser liberto e todas as coisas ruins, o homem, a sociedade aqui pode nem sequer te aceitar, mas Jesus está dizendo, vinde a mim, você que está cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Jesus te ama, mas é preciso também você demonstrar, é preciso nós demonstrar este grande amor para com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que levanta o caído. Aquele que caiu, a palavra de Deus diz, cuide-se aquele que está em pé para que não caia. Mas se acontecer de você cair, é só Jesus Cristo que pode te levantar. A sociedade, se depender da situação, vai te usar como escada e só vai querer passar por cima e cada vez mais galgar. Não é verdade? Mas Jesus Cristo não, Ele pega pela tua mão lá no pó, te ergue e fala, varão, levanta-te, tenha bom ânimo, confia em mim.
É isso que Jesus faz. Fortalece o cansado. Ah, você está cansado, cansou de orar, não quer mais me buscar, está cansado porque a resposta está demorando? Ele te dá um bom ânimo, te dá um bom ânimo espiritual e você fala, não vou parar. Se eu vim até aqui, falta pouco para mim alcançar. Falta pouquinho. Eu, por exemplo, já fui bebê, já fui criança, fui adolescente, fui jovem, né? Fui adulto e hoje eu já estou velho. E graças a Deus, Deus tem me dado fôlego de vida. Graças a Deus, Deus tem me dado condições para que cada dia mais eu ganhe mais um dia. Até quando? Eu não sei, até quando Ele permitir. É Ele que nos dá força para o cansado, para o oprimido, para o abatido. Ele disse lá em Josué, tenha bom ânimo. Né? Não aparte o livro da lei, que é a Bíblia, a palavra de Deus, leia constantemente. Jesus quer fazer morada na sua vida. Jesus quer fazer morada, Ele quer fazer visita e quer morar na sua casa. Não deixe Ele só fazer visita momentânea. Fala, Jesus, mora aqui. Eu tenho aqui um espaço grande aqui para o Senhor. Toma conta, faça segundo a tua vontade. Deixa Ele morar no seu coração. Amém? E com isso Ele vai transformar a sua vida. Não só a vida, mas a vida da sua família. Vai renovar as esperanças, vai trazer paz e vida longânima com abundância. Eu quero também contar aqui um outro milagre. Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Às vezes você fala, João, mas será que essas coisas aconteceu mesmo? Claro que sim. Tinha uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue. Esse fluxo de sangue é o caso menstrual das mulheres que acontecem mensalmente, até uma determinada idade. Porém, aquela mulher não cessava, era constantemente, e aquilo foi acabando, foi definhando ela, não só fisicamente, materialmente, mas financeiramente, acabou com todos os bens que ela tinha, acabou com tudo. Ela procurou os melhores médicos, né? Procurou ajuda de tudo quanto foi jeito e nada tinha condições de satisfazer, de curá-la e libertar daquela hemorragia que não parava, que não cessava. E, naquela época, tinha algo que era mais ou menos assim. As mulheres, quando elas estavam neste período, elas não poderiam se misturar juntamente com os demais, com a comunidade. Ela não poderia estar junto com outras pessoas. Elas tinham que ficar separadamente. Caso contrário, elas seriam apedrejadas. Quando essa mulher ficou sabendo que Jesus ia passar por aquele determinado local, que Jesus estava vindo, ela pensou, que me importa? Eu já perdi tudo, não tem mais nada. E esse Jesus tem feito curas. O comunicado que chega dele para nós é surpreendente. Ele é um homem bom. Eu preciso falar com ele. Mas como que eu vou falar com ele se eu me aproximar da multidão? Eles vão descobrir a minha situação, eles vão me apedrejar, eles me conhecem. Mas ela não ligou para aquela situação. Ela falou, o que eu quero é falar com Jesus. Eis que ele vai passar e eu vou abrir a porta porque eu quero falar com ele. E ela tomou esta atitude e não perdeu tempo. Enfrentou aquela multidão e vai dali, empurrão para lá, empurrão para cá, aperto daqui, aperto de lá, até que ela chegou em Jesus. Quando ela chegou em Jesus, que ela tocou nas suas vestes, nas vestes de Jesus, Jesus parou subitamente e disse, eis que alguém me tocou. Aí o pessoal perguntou, mas como, mestre, nessa multidão aí, nesse ajuntamento, aglomeramento de gente, como é que o senhor sabe que alguém te tocou? É claro que te tocou. Ele falou, não, mas alguém especial, porque de mim saiu virtude. Quando ele olhou para aquela mulher falou, olha, aconteça o que tenha que acontecer, eu tenho que dizer que sou eu que vim aqui com esse propósito. E ela falou, foi eu, mestre, eu te toquei. E Jesus olhou para ela, se compadeceu dela e falou, a tua fé te curou. E ela naquele momento foi curada, acabou-se aquele problema, acabou-se aquele sangramento, aquela hemorragia, e ela voltou feliz e saltitando. Por quê? Porque ela encontrou com Jesus, porque ela abriu a porta para Jesus.
Isso nos ensina, né, que quando Cristo chega em algum lugar, coisas se transformam. As atitudes, a situação, elas mudam o comportamento. Então, por isso, existe a esperança. Quem que é a esperança? Às vezes você fala, minha esperança já morreu, não tem mais esperança para nada. Claro que tem, eu não sei a sua crença. Mas na minha crença eu aprendi que a esperança é Jesus Cristo. A minha esperança está viva. A minha esperança está viva. Então, nós não devemos de forma alguma pensar que não tem mais jeito. Às vezes você olha para o teu filho, olha para o filho do vizinho, olha para aquele determinado senhor, aquela determinada senhora e fala, isso aí tem mais esperança não, isso aí não tem mais jeito não. Isso aí não vai dar nada. Mas a nossa esperança é Jesus, tudo para Jesus tem jeito. Não tem jeito para nós, para mim, para você. Coisas impossíveis. Nós só dominamos as coisas possíveis, mas o impossível fica para o nosso Criador. A vida espiritual é algo impossível. Familiar para resolver, para que tudo se restabeleça e fique em paz. Espiritual é Jesus Cristo. O nosso emocional, o nosso financeiro, o nosso estado físico, tudo depende de Cristo. Se Cristo quiser e se Ele aprovar e se assim for a vontade dEle, assim será. Agora, senão, nós vamos ficar aí o tempo todo, né? Para Paulo, uma vez, ele falou assim, Paulo orava e buscava, porque tinha um espinho na carne, tinha alguma coisa que, né, ele não concordava e buscou a Deus por várias vezes, até que um dia Deus falou para ele, Paulão, fica tranquilo, isso aí não vai resolver não, fica tranquilo aí, a minha graça te basta, é só isso aí, acabou, PT, saudações e continua fazendo minha obra. E Paulo obedeceu e foi embora. Tem 3 maneiras de Deus agir. Agora, ele te cura instantaneamente, como fez com o paralítico ali no tanque de Betesda. Ele diz para você, espera, conforme aconteceu com Ana, né? Ana estava ali orando, pedindo a Deus que Deus lhe concedesse um filho. Mais para frente, daí 9 meses, né, veio Samuel. Ele disse espera, e aconteceu. E também ele diz não é esse não de Paulo aí, né? Não, fica tranquilo, continua a sua vida aí, a minha graça te basta, e pronto. Ai, meu Deus, é muito bom falar do amor de Jesus, viu? É muito bom, nada é impossível para Deus, tudo a Ele é possível e Ele continua operando. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será o mesmo de amanhã, eternamente. Ele é o alfa e o ômega, Ele não tem início, não tem meio e também não tem fim. Aqui, eu quero ler para vocês 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 2, que diz assim, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Você pode me dizer, João, vamos deixar isso para depois? Você pode estar até com vontade de querer abandonar a transmissão aí, sair de fininho e dar no pé, mas eu digo, não faça isso não. Falta pouquinho para nós terminarmos. E Deus continua falando com você. Falta pouquinho. Dá no pé não. Hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. O que é que você pode fazer hoje? Abrir a porta para Jesus entrar. Ele está lá, ó. Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Abra para Jesus entrar. Não deixa para amanhã, não. Quem sabe se amanhã nós vamos estar aqui novamente? Quem sabe se sexta-feira nós vamos estar novamente trazendo outra live, outra transmissão? Não sei. Compartilhe. Deixa aí o seu comentário. Se você pensa assim, se você não pensa dessa forma, se você crê no que eu estou dizendo, ou se você não crê, compartilhe, fala para o seu vizinho, fala para o seu amigo, né? Não liga para a placa da igreja, não liga para quem está te falando, valorize a palavra de Deus ela está sendo útil para você agora, não deixe para amanhã, não deixe para aplicar amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus quer te dar vida nova, Jesus tem planos especiais para você. Muitas pessoas dizem, depois eu vou ver esse negócio aí, eu ainda estou novo, estou na flor da minha mocidade, não vamos brincar com esse negócio agora não. Mas Jesus está falando para você, calma filho, vai devagar, o tempo passa,
E quando você vê, já não é mais janeiro, já é dezembro. Ah, mas janeiro está aí de novo. Então, você vê como passou tão rápido. Amados, nós precisamos entender que nós precisamos conquistar todos os dias da nossa vida, a não ser no período de férias, né? Os dias trabalhados. Os dias trabalhados que nós trabalhamos, nós recebemos, ele vem incluso no nosso pagamento. No nosso olerite, lá na nossa conta é depositado o din-din. Mas se nós faltarmos e não justificar, vem descontado. Não é verdade? Vem descontado. Agora, o patrão é ruim? Não, não é. Ele está seguindo as leis. Nós oferecemos o trabalho, ele nos oferece a bancada, oferece o terrão ali para nós trabalhar, e nós produzimos para ele e ele nos paga para que nós produzir a produção que nós damos a ele. Se nós somos empregados maus e não trabalhamos de acordo, ele está de olho. Ele está nos olhando. Se nós não estamos dando lucro para ele, só queremos tirar dele, se nós não estamos contribuindo o nosso serviço para ele, ele vai nos dispensar. Ele vai nos mandar embora da empresa, vamos ser dispensados, ó. Aí você vai perguntar, mas por que foi que me demitiram? E aí, quando nós puxarmos o nosso histórico do dia a dia, nós vamos ver que nós não estávamos sendo funcionários aplicáveis. Que nós não estávamos sendo exemplares, fiéis com o nosso patrão. Nós estávamos o extorquindo, dizendo que ia para o banheiro, dizendo que ia não sei para onde, que faltou porque o filho ficou doente, que faltou porque estava doente. Mentiras em cima de mentira. E mentira é do diabo, ele é o pai da mentira. Então, a partir do momento que nós começamos a desfraudar o nosso, quem nos contratou, ele vai se sentir prejudicado e vai nos dispensar. Agora eu te pergunto, olha o ser humano como é. E ele não está errado. Agora, e o nosso Deus? Eu queria dizer para você só hoje, não foi ontem, nem o mês passado, nem o ano passado, e nem nos dias que você viveu, eu digo hoje. Quantas coisas erradas, quanto pensamento errado, quantas coisas nós fizemos errado só hoje. Só hoje. Às vezes o nosso pensamento viajou de uma tal forma, numa rota tão, de colisão, e de repente, Deus olhando, observando tudo que nós pensamos, tudo que nós fizemos, e nós chega e fala, ô Jesus, me perdoa, olha, eu estava nervoso, eu estava fora de si, eu não queria fazer isso, não queria pensar assim, o senhor me perdoa? Ele vai e perdoa. Por quantos anos ele está perdoando a gente? Eu já passou de 60 anos já que ele está me perdoando. Não me mandou embora ainda. Então, esse que nós deveríamos dar o devido respeito, nós não estamos nem aí. Nós não estamos nem aí. Não temos temor, não temos tremor, não pensamos que um dia nós vamos estar frente a frente com ele para um julgamento. Não é verdade? A gente vai levando assim, empurrando com a barriga. Pense nessa ilustração que eu fiz do empregado trabalhando numa empresa, numa firma, e do tempo que nós estamos convivendo diante do Deus que nos criou, que nos formou, que conhece todas as nossas falhas, que conhece se nós vamos dar frutos ou não. Pense a respeito de todas estas coisas. E eu convido você para ter uma reflexão. Eu convido você para pensar um pouquinho, você que está assistindo agora, que possa compartilhar conosco este amor. Talvez você nem esteja nem acreditando que chegou até aqui, na nossa transmissão, comigo, sem se afastar, sem ir embora. E eu te agradeço, que Deus te abençoe. Deus te abençoe por estar aí. Eu preciso de você, preciso que você me ajude a divulgar, preciso que você envie esse link da transmissão para alguém desta live, para que alguém possa assistir também. Mas Deus marcou este encontro justamente com você e comigo. Você não chegou aqui por acaso. Nós não encontramos por acaso, foi porque Deus queria conversar com você. Feche os seus olhos um instante e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Entra na minha casa, ajuda-me
Me dê disposição, me dê força para que eu venha abrir a porta do meu coração. Livra e perdoa os meus pecados. Fortalece a minha família. Guia os meus passos. Me ajuda, Jesus. Eu preciso de ti. Escreva o teu nome, né? Escreva o meu nome no livro da vida, para que naquele dia eu venha fazer parte do reino celestial. Ajude-me, Senhor, porque eu sou fraco, eu sou humano. Eu preciso da tua presença, eu preciso de ti. E assim, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. É uma reflexão. Você viu como foi tão fácil? Você viu como é fácil falar com Deus? Como é fácil se comunicar com Ele? Lembra quando Jesus estava aqui como homem? Ele falou, olha, eu vou ensinar para vocês uma maneira de vocês falar com o papai. Eu vou ensinar para vocês. E ensinou a oração do Pai Nosso, que ele nos aperfeiçoou dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Que tudo na nossa vida venha a ser a vontade de Deus. Às vezes nós queremos, mas é Deus, a conclusão é dele. A aprovação é dele, é ele que nos capacita. Hoje Deus falou ao seu coração. Ele falou, mas ele não quer só fazer visita, ele não quer só fazer um convite, ele quer fazer morada. Deixa Deus fazer morada no teu coração. Não deixe que esta mensagem passe em branco, passe por despercebido e que esta transmissão ela acabe sem que você tenha um motivo conclusivo para dizer Jesus, eu te amo. Passa a ler a Bíblia atentamente. Ore conforme eu orei. Não precisa aquela oração de meia hora, de 2 horas. Ora, Jesus, tem misericórdia de mim. Pai, livra-me do mal. Não deixa eu cair em tentação. Cuida de mim, supre as minhas necessidades. É uma oração. É uma oração. Mas é preciso que você fale através da tua boca. Reúna a sua família, né? Termina a sua conversa com a sua família e fala para a sua família, filhos, esposa, esposo, eu amo vocês. Esse amo vocês quebra qualquer coração petrificado, quebra qualquer dúvida. Diga, não pense só. Às vezes você ama, mas ama a tal ponto, mas não fala, não se declara. Como é que você quer namorar uma pessoa e se você não declara interesse por ela, se você não demonstra interesse por ela, ela nunca vai saber que você está querendo namorá-la, casar com ela, construir uma família com ela. É preciso falar, é preciso declarar. É assim que você tem que fazer com Jesus Cristo também. Dizer, Jesus Cristo, eu te amo. Eu te amo. Amém? Então, meus amados, essa nossa transmissão, esse culto no lar, ele é justamente para você que não pôde comparecer por algum motivo, por alguma causa. Às vezes, por falta de uma vestimenta, às vezes por não ter um templo ou perto da sua casa ou qualquer outra coisa, ou porque você se chateou. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos congregar. Nós não podemos ficar isoladamente. Nós precisamos de companhia, nós precisamos ouvir testemunho, nós precisamos salmodiar junto, nós precisamos glorificar a Deus junto. Não é bom que o homem viva só, porque se fosse para o homem viver só, ele não tinha arrumado a Eva para estar com Adão lá, ele deixava Adão a vida inteira sozinho. Mas não é bom que nós estejamos só, nós precisamos de uma companhia. Nós precisamos estar junto com a tribo, junto com o pessoal ali, falando e glorificando o nome santo do Senhor. Procure uma igreja comprometida com a palavra do Senhor, a igreja que estiver mais próxima aí da sua casa, mais próxima aí do seu bairro, né, próximo da sua residência, e vai ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Vai ouvir a palavra. Se você vê que lá não está acontecendo a palavra, a determinação da palavra, aí você toma a sua decisão, mas procure uma palavra comprometida com Deus, comprometida com Jesus e tudo vai dar certo. Lembra-se que as promessas registradas lá em Josué, capítulo 24, 15, eu falei na última transmissão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, depende de nós, depende de cada um de nós. É nós que temos que decidir.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vá você, mas minha esposa não quer ir. Comece você. Amanhã ela vai ver a modificação que há em ti. Se o esposo não quer ir, vai a esposa. Amanhã ele vai ver a transformação, as mudanças que vai começar em você. Os seus filhos vão notar as diferenças, vamos dizer assim, aqueles conflitos que existiam vão passar a não existir mais. Vocês vão ser mais amáveis uns com os outros e eles vão ver a diferença. Opa, peraí, tudo começou a mudar depois que o pai, a mãe, os irmãos ou um filho começou a buscar a Jesus Cristo. Porque não é o pastor não salva ninguém, o pastor ensina. É igual eu estou dizendo aqui, eu estou levando a palavra. Você dê credibilidade para a palavra do Senhor. Quanto ao que eu estou falando aqui, vai examinar a Bíblia, vai examinar a palavra de Deus, vai examinar o Testamento, porque são eles que testificam do próprio Cristo. A palavra diz também, maldito o homem que confia no homem. Vá procurar sabedoria de Deus. É Deus que dá a sabedoria. Nós apenas anunciamos. Chegou um exemplo. Chegou um circo aí na cidade. O espetáculo é maravilhoso. O que você ficou sabendo de mim? Que chegou um circo na cidade e que o espetáculo é, maravilhoso. Mas se você quiser ver o espetáculo, se ele é maravilhoso mesmo, você tem que ir lá, comprar o ingresso, adentrar dentro do circo e assistir o espetáculo. Aí sim você vai saber se o espetáculo é bom ou é ruim. Como é que você só vai ouvir falar de Jesus Cristo e não quer um pacto, não quer compartilhar com ele as suas dificuldades? É preciso você compartilhar com ele as dificuldades e através disso aí, com certeza, Jesus vai te dar uma vida nova, vai te dar condições de você ser uma pessoa abençoada. Olha que ele está batendo a porta. Eis que estou batendo a porta. Aquele que abrir, eu entrarei. Ele quer entrar. Ele quer fazer parte do seu dia a dia. Ele te chama, nos chama com amor, com sinceridade, com misericórdia. As referências que eu vou deixar aqui para você, da qual eu estou falando, eu já falei logo lá no começo, Apocalipse capítulo 3, o versículo 20. Também eu quero deixar para você João, leia lá, João capítulo 10 e o versículo de número 9. Leia, faça uma edificação espiritual na sua vida. Ouve a voz de Cristo que está te chamando, toma essa decisão agora, não deixa para amanhã. Muitos ouvem, mas às vezes não querem se comprometer. Faça um compromisso com Jesus. Quando Cristo entra na nossa vida, a casa muda, como mudou na casa de Zaqueu. Ainda dá tempo de você abrir a porta. Abra hoje, não deixe para amanhã. Deus, ele está te oferecendo graça hoje. E também eu gostaria que, se possível, você pudesse ler 2 Coríntios capítulo 6 e o versículo 2. 2 Coríntios capítulo 6 e o versículo 2. Isaías também é outra referência. 55, capítulo 55 e o versículo de número 6. Amém? Estamos encerrando a nossa transmissão, que o nosso Deus, que até aqui nos ajudou, nos abençoou, ele continua também com você onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na sua loja, você que está viajando, você que está descansando, você caminhoneiro, você meu amigo que está em qualquer lugar, e tenha condições de assistir a nossas transmissões de norte a sul, de leste a oeste, em todos os países estrangeiros, né? Que Deus abençoe, que lá você encontre também um intérprete para que você possa ouvir e entender a nossa mensagem, a nossa transmissão. Deus abençoe você. É assim que eu desejo que a sua vida e a vida da sua família, a partir de hoje, deixando Cristo entrar, ela possa ser transformada. Vamos orar e agradecer a Deus? Amém. Lembrando que na sexta-feira nós teremos outra transmissão, tá bom? Deus te abençoe. Pai amado, é em nome de Jesus que nós te pedimos, é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pelas palavras que o Senhor colocou na minha boca para que nós pudéssemos transmitir para cada pessoa que nos acompanhou nesta transmissão. Abençoa, Jesus, livra, cura, liberta e faz, Senhor, com que nós possamos tirar a venda dos nossos olhos, não as vendas materiais, mas a venda espiritual, para que nós possamos enxergar a
a tua glória e pela tua misericórdia, o Senhor transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Assim orando, nós te agradecemos. Amém? Que Deus abençoe você e até a nossa próxima transmissão, se assim o nosso Deus, Criador, poderoso, majestoso, nos permitir, nos conceder uma outra oportunidade. Deus abençoe.